Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos fazer a criação de uma estrutura de virtualização para desktop no Oracle VirtualBox para a gente fazer os estudos aí do SQL Server 2012, ok? Então, é possível fazer o acompanhamento tanto pelo vídeo quanto pelo artigo que vai estar lá no nosso site, tá? Para isso, antes de fazer a instalação, obviamente é necessário aí você ver a configuração física do seu hardware, ok? Seria interessante sempre você estar avaliando justamente por quê? Para que você não coloque um hardware, uma especificação de hardware maior do que o seu próprio host físico, tá? Bom, aqui no nosso caso, a gente vai estar criando uma máquina justamente para quê? Para fazer a simulação de um servidor. Então, nós vamos criar vários discos aí, né, do SQL, do servidor Windows, justamente para simular vários discos para que o SQL Server posteriormente utilize, ok? Bom, para isso vamos fazer o que então? Começar a fazer a criação da máquina aqui no VirtualBox. A versão que a gente está utilizando é a 5020, ok? Então, vamos dar um novo aqui, ó. Nós vamos dar um nome, então, para a nossa máquina virtual, tá? Fiquem à vontade em escolher o seu próprio nome. Aqui, simplesmente, é uma sugestão. Então, em 2008, -SQL12, tá? Como o nosso ambiente vai ser para servidor, né? É um ambiente de teste para servidor, a gente vai estar escolhendo essa versão aqui do Windows. Vamos também fazer alteração aqui de memória para 4 GB, ok? O meu host aqui da minha máquina ela tem 8 GB, então 4 GB ela vai poder estar suportando tranquilamente. Vamos fazer a criação aqui, ó, de um novo disco para a máquina virtual. Então, vamos dar o criar. Dessa forma aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou alterar o meu tamanho, o meu arquivo aqui para outra pasta, ok? Então, ó, vou colocar no meu caso aqui de dois pontos, users, Rodrigo, VirtualBox, Windows 2008 e vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo mesmo, né? -disk 01. Vamos escolher o tipo do arquivo VMDK. Correto? Então já vou salvar aqui no Ctrl+C desse caminho. Vamos deixar o tamanho mesmo, como esse daqui vai ser o nosso drive C, né, que vai ser feita a instalação do Windows posteriormente, depois fazer a parte dos updates. Então vamos deixar com 25 GB mesmo. Deixaremos aqui também, ó, como dinamicamente alocado, tá? Apesar de ocupar um pouquinho aí, né, de ser um pouquinho mais lento, vale a pena porque posteriormente a gente pode precisar aumentar esse disco aqui. E vamos dar o criar. Ok? Então, ó, a princípio nós fizemos a criação da nossa máquina virtual, mas ainda a gente tem algumas configurações que a gente vai precisar colocar aí, tá? Então, a gente vai entrar novamente nas configurações dela, ó. Ok? E aqui a gente vai fazer algumas alterações. Bom, uma delas é o que? Justamente já na aba avançado, tá? Em vez de eu colocar aqui, ó, C dois pontos, no meu caso é drive D dois pontos, tá? VirtualBox, Win 2008-SQL12 e Snapshot. O Snapshot ele vai servir para quê? Justamente se a gente quiser fazer um ponto, né? Vamos dizer assim, de espelho para que a gente possa voltar depois de alguma instalação, a gente poderia estar fazendo, tá? Aqui, ó, na descrição podemos colocar qualquer descrição que vocês queiram. Ambiente de instalação e configuração do SQL Server para estudos e testes. Ok? Bom, mais para frente a gente vai ter que fazer o que? A configuração, então, novamente aqui, ó. A base de memória aqui, né?
já temos, então já estamos configurados. Vamos tirar essa parte do disquete aqui na ordem de boot, correto? Então vai ficar aí direto para ele iniciar pelo disco óptico. Em processadores, no caso do meu host, eu tenho 4 núcleos, eu vou aumentar aqui para 2, para a instalação ser um pouquinho mais rápida, tá ok? Na parte de aceleração ali, ó, a gente não vai mexer nada, por enquanto vamos deixar como tudo padrão mesmo, tá? Na parte do monitor, como a nossa instalação é ambiente Windows, né, ele tem aí um pouquinho que ele precisa aí de memória de vídeo, então a gente vai esticar um pouco mais para 64 megas, ok? Vamos precisar entrar novamente na parte de armazenamento e a gente já pode observar aqui, ó, que esse disco aqui foi criado, correto? Tamanho dinâmico aqui com um tamanho de 25 GB, VMDK é o tipo dele. Então aqui a gente vai fazer o que? Vamos fazer novamente a criação de um novo disco para simular os outros drives do nosso sistema operacional. Então, criando um novo disco aqui, correto? Tipo VMDK. Agora aqui, ó, vamos deixar como tamanho fixo. Ele demora um pouquinho mais realmente para ser criado, mas pelo menos já vamos ter a segurança de que ele não vai aumentar. No meu caso aqui, né, ó, eu vou alterar novamente para aquele meu caminho aqui, ó. Em vez de disco 1, vou colocar como disco 2. Opa. Tá. Como a intenção é fazer a instalação do SQL Server nessa pasta, né, nesse drive, aqui a gente vai deixar só como 10 GB, tá? A gente não precisa de mais 25 para a instalação do SQL. Então, vamos dar o criar aqui e aguardar um pouquinho até a criação desse disco aí. Bem, ele acabou aqui de fazer a criação, ó, do nosso disco 2. Ok, ó, como a gente pediu aqui de 10 GB, né, em VMDK novamente. Agora a gente vai fazer esse processo mais algumas vezes, justamente para quê? Como um servidor ele simula, né, ele precisa ter aí bastante disco para justamente a gente separar a instalação do SQL, a gente vai fazer, tá, várias vezes aqui. Então, mais uma vez aqui a criação, VMDK, tamanho fixo. O nosso próximo disco, vai ser o meu no caso aqui vai ser o disco 3, ok? O tamanho dele eu vou colocar como 4 GB. E vamos dar o criar novamente. Tá? Esse disco aqui vai servir para que a gente faça a instalação, na instalação do SQL, definir o banco de dados TempDB. Correto? Em vez de a gente estar fazendo a instalação de todos os bancos de dados juntos, né, num único drive, a gente vai ver a importância aí do TempDB, então vamos já fazer ele ficar certinho num outro drive. Ok? Bom, ele acabou de criar o nosso disco 3 aqui, né? Vamos criar mais um disco aqui, ó. Novo. VMDK. Tamanho fixo. Tá. Então vai ser o nosso disco 4 aqui, ó, com todo o caminho já correto. Também com 4 GB de RAM. Ok? Então, criar novamente. Esse disco aí, ele vai servir para a gente já colocar certinho os backups
do SQL. Então, toda vez que a gente for fazer backup do banco de dados, já vamos ter um disco certo para que ele já encaminhe corretamente. Ok? Então ele criou mais um disco aí para a gente, correto? Vamos fazer o que? A criação de mais um disco. PMDK, tamanho fixo. No nosso caso aqui vai ser o disco 5. Tá? Aqui vocês vão definir, na verdade, eu vou colocar 4 GB, mas a intenção seria a gente guardar, fazer com que os bancos de dados de usuários seriam criados nessa partição. Se você já prevê que você vai fazer testes com uma quantidade grande de dados, você já pode deixar essa partição aqui maior, nesse arquivo aqui no caso maior. Tá? No nosso caso, como só vai ser a instalação mesmo, a gente vai manter os 4 GB. Então, vou dar o criar. Ele acabou então de fazer o nosso disco 5 e nós vamos criar mais um disco ainda, né? Justamente para quê? Agora para guardar os logs do banco de dados aí de usuário. Então, disco 5 também com 4 GB. Criar. No nosso caso aqui vai ser disco 6, desculpa. Tá? Então, o último disco a ser criado. No servidor, é lógico, né? Talvez você tenha mais ou tenha menos quantidade de discos aí dentro da sua máquina, né? O ideal é sempre ter mais discos, mas a gente sabe que não é sempre possível a gente ter uma quantidade assim grande, né? Aí vai de a gente pegar e fazer o que? Uma avaliação do que vai ficar com o que. Eu acredito que mesmo que a gente tenha poucos discos, mas trabalhando aí, né, com a parte de particionamento, ajude um pouco. Tá? Não vai ter, obviamente, o mesmo desempenho de discos separados, mas pelo menos para a organização, né, para uma futura migração, ele já vai ficar pronto, já vai ficar certinho. Então, acredito que vale a pena estar estudando também essa parte aí. Ok? Então, ele já está acabando aqui. Nós vamos fazer essa última criação desse disco e vamos deixar aí depois para que os próximos discos, né, caso seja necessário, a gente crie mais tarde. Isso daí é só para fazer a instalação realmente do SQL Server. Ok? Então ali, ó, ele apareceu. A gente tem vários discos, correto? Disco 1, 2, 3. O 1 vai ser, obviamente, ser feita a instalação do Windows. Tá? O 2 vai ser a instalação do SQL. Os demais discos aqui vão ser para a instalação do SQL mesmo. Tá ok? Ainda a gente tem mais algumas outras configurações, né, que seria bom a gente fazer já aqui. Na parte de, vamos ver aqui, rede, né, ó, a gente não vai fazer a instalação do SSMS no nosso host para acessar a nossa máquina, tá? Poderíamos deixar dessa forma aqui como o NAT mesmo, ou um dos jeitos também de se fazer
né, uma rede interna entre o seu host e sua máquina virtual, é utilizar essa opção aqui, ó, placa de rede exclusiva de host hospedeiro, tá? O próprio VMware ele vai ter uma plaquinha aqui virtual Ethernet para ele fazer essa comunicação, e ele vai estar utilizando a sua placa física aí, né, simulando aí essa conexão. Então, por enquanto vamos deixar dessa forma, ou se você quiser, deixa aí com o NAT também, ele é para funcionar inclusive em internet, tá? Dentro aqui de pastas compartilhadas, legal a gente já deixar uma pastinha que faz o que? Comunicação do seu host com a máquina virtual. É através dela que a gente vai poder fazer o que? Passar arquivo de um lado para o outro aí, tá? Então, ó, eu vou deixar no meu caso aqui o drive c:/comp de compartilhado. Vou deixar aqui ó, como montar automaticamente, correto? Vou dar o OK aqui. Então, essa pastinha vai ser o meio de comunicação entre os dois mundos. Tá ok? Vamos dar OK aqui, ó. Ele vai salvar a configuração. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, certo? A máquina Win 2008, Win 2008-SQL12, que tem essa configuração aqui, ó. Tá? Então, ela tem vários discos mesmo, correto? Porém, é proposital essa criação dos discos aí, justamente que a gente vai utilizar para posteriormente, né, instalar o SQL Server. A estrutura está pronta, no próximo vídeo a gente vê como fazer a parte da instalação do Windows mesmo. Não vai ser uma instalação nada sofisticada, mas vai servir para a gente fazer a instalação posterior do SQL. Muito obrigado e até o próximo vídeo.